do Senhor? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós gostaríamos de ler um versículo com você nessa noite. Lucas, capítulo de número 15. A partir do versículo de número 11. Deus é fiel, irmãos. Paulo escreveu a Timóteo dizendo assim: mesmo que você seja infiel, Deus ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Por isso que eu e você nessa noite estamos na casa do Senhor, pela fidelidade de Deus. Amém? Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos, irmãos? 2. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertencem. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esta passagem bíblica, ela é bem conhecida por todos nós. Alguns versículos a gente pode dizer assim de cor, a Bíblia é fechada. Eu e você, pelo menos, recordamos um versículo a respeito dessa passagem. Por quê? Essa passagem ela não chama muita atenção, irmãos. Se nós pegarmos a palavra aqui dita por Jesus há mais de 2000 anos atrás, ela continua ainda fazendo muito sentido em relação ao mundo que nós estamos vivendo hoje. Por quê? O pai dessa história, ele representa o próprio Deus. O filho mais novo, moço, e o mais velho está representando aqui, irmãos, a igreja, ou não? Sempre quando nós lemos esses versículos aqui, nós entendemos que esses personagens, o pai representando o próprio Deus, e os filhos representando a igreja. Irmãos, uma coisa é certa: se eu e você vivêssemos todos os dias dentro da igreja, seria maravilhoso. Quem aqui não gosta de participar de 2 horas do culto, irmãos? É bom demais. Às vezes eu não troco, irmãos, 2 horas de culto por 6 horas do mundo. Por quê? Percebe-se que aqui só tem palavra de bênção. Você já ouviu alguém pregar aqui dizendo: você vai perder? Você já ouviu alguém pregando aqui: olha, a luta que você está enfrentando hoje, pode ficar sossegado, amanhã você vai enfrentá-la de novo? Não. Você vem para a igreja quebrado, você vem para a igreja com o coração tão doído, irmãos, e Deus sempre tem uma palavra de ânimo para você, ou não? É assim ou não, irmãos, dentro da igreja? Olha, se eu pudesse, irmãos, sair do meu serviço, se eu pudesse renegar todas as coisas e viver somente aqui dentro, para mim seria maravilhoso. Se eu pudesse pegar a minha família, a minha esposa, a minha filha, olha, nós vamos viver 24 horas dentro da igreja, para mim seria maravilhoso demais. Eu teria tempo para orar, eu teria tempo de ouvir palavra, de ouvir louvores, eu oraria a qualquer hora, seria muito bom. Mas a vida não é assim. A vida não é assim. Irmãos, este filho mais moço, mais novo, enquanto ele estava na casa do pai, era maravilhas. Enquanto criança, ele não quis sair da presença do pai. Enquanto criança, ele desejava ter a presença do seu pai. Ele desejava estar aos cuidados do seu pai quando ele
Louvado seja o nome do Senhor. Mas esse filho, que criancinha, ele vai crescendo, ele vai chegando à adolescência, ele vai, aleluia, começando a conhecer as coisas que o mundo oferece. Irmãos, aleluia, você que tem filho, enquanto você, a sua criança está ao seu lado, você ensina tudo para ela. Ele olha para você e vê você como um herói. Ele vê você como um superstar, né? Não é assim? Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele vai crescendo, ele chega à adolescência, as coisas vão mudando. Ele já não quer passear com você nas ruas. Ele já não quer, aleluia, passear com você no jardim e no lago. Não, ele não quer mais a sua presença, porque ele quer a presença dos amiguinhos da escola. Ele quer passear com as meninas, querem passear com as amigas do shopping. Os meninos querem ir ao cinema com os amigos. Os meninos querem passear somente agora para paquerar. Eles vão crescendo, as coisas do mundo vão entrando na cabeça dele. O filho mais moço, ele vai crescendo, ele chega à adolescência e as coisas vão mudando. Talvez a presença do pai agora traz a ele constrangimento. Talvez agora a presença dos pais ao seu lado traz a ele vergonha. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai crescendo, ele continua crescendo. Ele muda de turno de escola, não vai mais pela manhã, agora vai à noite. E quando ele vai estudar à noite, ele começa a contemplar coisas que ele não contemplava antes. Quando ele começa a ir para a escola à noite, o mundo começa a abrir as portas para ele, e ele vai enxergando o mundo de uma maneira diferente. Ele vai olhando para os seus amigos e começa a ver que os seus amigos fazem coisas legais, aparentemente. Eu imagino, irmãos, este filho mais moço, este filho mais novo, chegando na escola, e os comentários começam a rolar. O grupinho de amigos dele se reúne e começa a dizer: nossa, a balada de hoje foi boa. Eu começo a ver, irmãos, permita-me deixar o microfone aqui. Eu começo a ver este filho mais novo sentado em uma roda de amigos, e um dizendo para o outro assim: ontem eu bebi demais. Outro dizia assim: eu saí de casa sexta-feira e até agora não voltei. Ele começa a ver o mundo de outra forma, já não está mais, aleluia, somente aos cuidados do Pai. O mundo vai se apresentando a ele, o mundo vai apresentando a ele coisas maravilhosas. Louvado seja o nome do Senhor. E aquilo que ele vai ouvindo, irmãos, vai entrando aqui, em vez de sair por aqui, desce ao coração. Desce ao coração. E quando desce ao coração, começa a criar expectativas. Ele vai dizendo ao caminho de volta para sua casa: mas espera aí, meu pai me apresenta uma coisa, só que olha a liberdade que os meus amigos têm. Eles saem de casa na sexta-feira e voltam só na segunda-feira pela manhã. Ele vai, irmãos, aleluia, tendo amizades. Amizades vão chegando até ele dizendo assim: ei, por que você vive essa vida medíocre? Quantas vezes você ouviu, irmãos, as pessoas zombarem de você dizendo assim: eu ser crente do jeito que você é, jamais. Quantos jovens, irmãos, homens chegam diante de nós, que renegamos o mundo, que não queremos participar do mundo, dizendo assim: olha, eu não sei como que você consegue. E as tentações são grandes, as tentações são enormes. E o filho mais novo, ele vai começando a conhecer um outro lado da história que ele nunca antes tinha conhecido. O filho mais velho é um bom obreiro, irmãos. O filho mais velho é um homem de Deus. Mas por que, irmão Lucas, você diz isso? Porque no versículo 26, irmãos, aleluia,
dedicado na obra, irmãos. É um filho mais velho, aleluia, que gostava de trabalhar. Era daqueles pastores que chegava diante do pastor e dizia assim: olha, pastor, está precisando de alguma coisa? Eu quero trabalhar, eu quero ir para o campo, eu quero fazer alguma coisa, aleluia, para o meu pai. Ele era um homem de bem. Ele era um homem, irmãos, aleluia, que pecava, passou-se a grande fase dele de querer conhecer o mundo. Ele chega em uma idade que ele já é: não, eu quero viver na casa do pai. Ele passou pelo momento que o filho agora mais novo está vivendo. Ele passou e passou bem. Irmãos, quantas pessoas que aceitam Jesus, aleluia, pequenininho ainda. Permita-me usar o testemunho de Eduardo. Ele diz que quando ainda adolescente aceitou a Cristo. Essa igreja aqui já passou por altos e baixos, ele continua aqui. Mas quantos que aceitaram e pararam? Quantas pessoas, irmãos, que pela adolescência aceita Cristo e vai crescendo, vai chegando uma idade, ele está lá firme, forte com Jesus. Ora, aqui tem vários irmãos, tem várias irmãs que conheceram a Cristo e quando conheceram não quiseram mais sair da presença do Senhor. Aqui existem pessoas, aleluia, que aceitaram Jesus Cristo há muito tempo atrás e ainda continuam firmes ao Senhor. Sabe quem eu comparo você? Com este filho mais velho. Com este filho mais velho, é um homem de Deus. Ele era um trabalhador, irmãos, vivia na obra do Pai, fazendo a vontade do Pai. Mas o filho mais novo, ele chega a uma idade, vamos dizer, irmãos, isso é pensamento meu, chegou aos 18 anos, a maioridade. Tem pessoas que quando chega aos 18 anos diz: agora eu sou dono do meu próprio caminho, eu faço o que der na telha. Não é assim, irmãs que têm filhos mais velhos, não é assim. Quando chega com 18 anos, agora eu posso fazer o que eu quiser. A lei permite que aos 18 anos ele pode chegar diante de um bar e comprar o que ele quiser. A lei permite. Quando é de menor não, mas maior de idade ele pode. Ele pode entrar em casas noturnas, ele pode andar por onde ele quiser. Ele é maior de idade, ele é dono do seu próprio caminho. E este filho mais novo chega aos 18 anos e tem uma ideia, tem um desejo dentro do coração. Porque, irmãos, isso daqui não aconteceu de um dia para o outro. O que aconteceu com esse jovem aqui não foi de uma hora para outra, não. Não pense você. Foi com o tempo, foi com observando, foi com, aleluia, ouvindo as conversas dos seus amigos. Foi as pessoas chegando diante dele falando: você é careta, você é quadrado, não precisa de tudo isso, abandona, vem com a gente. Para com isso, aproveita a sua vida. Se você não aproveitar agora, quando você vai aproveitar? Não é assim que o mundo pensa, não é assim que as pessoas dizem. Ora, você está perdendo a sua juventude dentro da igreja. Sai da casa do seu pai, rapaz. Sai da casa do pai, vem com nós, siga. Aquilo, irmãos, vai entrando e vai descendo para o coração daquele jovem. Ele começa a pensar, ele começa a analisar. Ele chega sexta-feira, sai da escola, os amigos tomam rumo para a balada, e ele vai para sua casa, e no caminho ele vai dizendo: será que precisa mesmo? Olha os meus amigos se divertindo, eu indo para a casa do pai. E um dia, aquilo que desceu ao coração dele foi mais forte. Ele chega diante do pai e fala: pai, quero ter uma conversa. Eu fico imaginando, irmãos, esta cena: o pai sentando na sala, no sofá, o filho também. Pai, eu vou direto ao ponto. Dai minha parte que me pertence. Sabe o que é isso, irmãos? O filho só tem direito à herança quando o pai vem a óbito.
O filho, ele só tem direito à herança quando o pai vem a óbito. Ele chega diante do pai e fala: pai, para mim você morreu. Para mim não faz sentido mais ficar aqui. Perdeu a graça. Pai, tenho prazer. E quando eu saio da escola, sexta-feira, venho para a tua casa, os meus amigos estão na balada. E quando eu venho para a tua casa, os meus amigos estão se divertindo. Chega na segunda-feira, eu fico lá que nem tonto, parado, e eles comentando o que eles fizeram no final de semana. Está errado, pai. Eu fico vendo o pai olhando para o seu filho com as lágrimas, irmãos, nos olhos, dizendo: filho, eu te protejo. Filho, melhor é estar aqui aos meus cuidados do que lá é perigoso, filho. O mundo é mau, o mundo é traiçoeiro, o mundo te dá um abraço, mas ele te apunhala pelas costas, filhos. E aquilo lá, irmão, já não surte efeito. Lembra que eu disse, a história do mundo era para entrar aqui e sair por aqui? Eu disse isso, não disse? Os conselhos do pai era para entrar e descer ao coração, enquanto o conselho do mundo era para entrar e sair. Mas na história deste jovem foi diferente. Os conselhos do pai entrou aqui e saiu aqui. Os conselhos do mundo entrou e desceu ao coração. Pai, eu quero viver a minha vida. Sou maior de idade, responsável pelos meus atos. Dai-me o que me pertence. Ou seja, para mim, você morreu. O pai dá conselhos, mas não adianta. O pai vai lá, reparte e dá a parte para este jovem. A Bíblia diz, irmãos, que passado algum tempo, ele pega tudo. Passou-se alguns dias. Ele teve tempo para se arrepender, mas arrependimento já não entrava mais dentro do coração dele. Ele pegou tudo e partiu. Saiu da casa do pai. Eu sou dono da minha própria vida. Vou fazer aquilo que eu quero fazer. Os amigos na esquina esperando ele. Ele chega, a recepção dos amigos é essa: até que enfim, hein? Tomou coragem. Até que enfim, hein? Saiu da barra do pai, saiu dos cuidados do papai. Demorou, hein? Agora sim. Agora você vai ver o que é bom no mundo. Ele vai. As coisas começam a aparecer e tudo aquilo que ele tinha ele vai gastando. Vai gastando. Participa de uma balada aqui hoje, amanhã outra, vai. O mundo, o diabo, o inimigo de nossas almas, ele é traiçoeiro. O inimigo das nossas almas não perde tempo. O inimigo das nossas almas nos apresenta um mundo que parece ser maravilhoso, mas a palavra de Deus diz que o fim deste caminho é a morte, é o inferno. Cuidado! Ele nem se importa com o sacrifício que o seu pai teve, irmãos, de adquirir tudo aquilo ali. Para ele não importa. Ele vai gastando. Gastou tudo. Aí quando ele gasta tudo, o inimigo fala: agora é minha vez, se acha na sua vida, rapaz. Agora você vai sofrer humilhações. Que é isso, irmãos, que o inimigo quer. Irmãos, hoje eu prego a palavra de Deus. Hoje eu estou aqui, irmãos, em um terno com a palavra de Deus, pregando para vocês, anunciando a palavra de Cristo para vocês.
Imagine a cena que é, irmãos, se eu um dia afastar-me diante da casa do Senhor. Imagine para você, irmãos, a cena se eu abandonar estes caminhos. O que é que o inimigo vai chegar diante de mim e vai falar? Quantas pessoas, irmãos, que estão afastadas da casa do Senhor e não têm forças para voltar, sabe por quê? O inimigo se apresenta a ela dizendo assim: olha, um dia você pregou, hein? Olha a situação que você está hoje. Um dia você louvou, hein? A situação que você está hoje. Ele começa a desejar, irmãos, a se alimentar. Ele gastou tudo, perdeu tudo, e ele começa a ver os porcos se alimentando no carniço. Ele viu os porcos se alimentando e desejou: eu quero me alimentar disso daí, eu passo fome. Perdi tudo. Por isso que eu falo para você nessa noite, está passando pelo vale da sombra da morte, saia do caminho do Senhor, irmão. Irmão Lucas, as coisas estão tão difíceis para mim. Melhor é estar com Jesus Cristo, irmãos, na vida, do que perdido nas garras de Satanás. Melhor é não ter o que comer na sua casa, aleluia, do que você perdido nas mãos do inimigo das nossas almas. Melhor é você, aleluia, falar, mas as portas estão fechadas, e estar na presença do Senhor, do que você com as portas abertas, escancaradas e nas mãos do inimigo. O filho gasta tudo, perdendo, não tem mais amigos. Procura os amigos, cadê os amigos? Vou procurar fulano. Ah, você não tem mais nada, rapaz, para me oferecer. É assim ou não, irmãos? É assim que acontece ou não? Recebe pagamento, vem os amigos. Acabou tudo, sobem. Você olha, cadê os meus amigos? Procura ajuda e não encontra, porque o inimigo faz isso. Perdeu tudo. A cena que eu vejo, irmãos, é este jovem agora, não mais com as roupas importadas. Eu não vejo mais o tênis da Nike em seus pés. Eu não vejo mais este jovem, aleluia, com correntes de ouro no pescoço. Não. Eu vejo um jovem agora, irmãos, em que as pessoas passam ao lado dele e eles cortam o caminho, com medo de ser assaltado. Eu vejo um jovem agora que quando vai caminhando, as pessoas cortam o caminho para desviar-se dele. Eu vejo aquele jovem batendo nas portas: ei, dê-me um alimento, vai trabalhar, seu vagabundo. Eu preciso ser alimentado, eu estou com fome, vai trabalhar, rapaz. Sabe o que eu vejo? Aquele jovem caído nas esquinas da vida, perdido, sem orientação nenhuma. Para onde eu vou? O que eu faço? Expectativa de vida. Sabe o que eu vejo pensando, esse jovem pensando? Vou tirar minha própria vida, não tenho mais valor nenhum. Para mim já era, para mim acabou. Para mim está tudo acabado. Sentado na esquina, ele começa a lembrar que quando tinha 7 anos, aprendendo a escrever, Patrícia. O jovem, ele lembrando que quando ele aprende a escrever, a primeira palavra que ele aprende a escrever é papai. Ele sai correndo, vai até o pai e fala: pai, 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 quero ouvir. Aprendi a escrever papai. Olha aqui, tudo errado. Mas o pai olha e fala: meu filho, que coisa linda. Ele começa a se recordar. Ele começa a recordar que quando ele passou de ano da primeira série para a segunda série, seu pai deu um presente
horas à noite colocava na cama, cobria. Ele começa a lembrar que quando ele estava com febre, o seu pai cuidava dele, dando remédio a ele. Ele começa a lembrar, irmãos, aleluia, que toda vez, no sábado, no domingo, o seu pai pegava na mãozinha dele e levava ele até o grupo de crianças para ele cantar. Ele começa a lembrar. Ele começa a lembrar que participou do grupo dos adolescentes. Ele começa a lembrar, nossa, eu queria ser pregador, eu queria ser missionário, eu queria ser um levita, eu queria tocar, eu queria fazer tantas coisas na casa do meu pai. Ele começa a lembrar. Nesta lembrança que ele vai tendo, o Espírito Santo vê, Deus vê dos céus. Deus, ele começa a contemplar, irmãos, aleluia, e começa a se alegrar com aquilo. Talvez nessa noite tenha pessoas que serviram a Cristo, hoje estão afastadas. Deus vai trazer à sua memória todo aquele tempo que você estava na casa dele. Todo aquele tempo você vai se recordar e vai falar, vai valer a pena eu voltar hoje para Cristo. Ele começa a lembrar, não, olha como é bom, como era maravilhoso. O Espírito Santo vai tocando no coração dele, vai gerando fé. Ele se levanta e fala assim, está tudo errado. Aí Satanás se levanta e fala, ele vai tomar a decisão certa agora. Satanás se coloca de pé e fala assim, irmãos, agora ele tomou a decisão certa quando ele grita, está tudo errado. Na esperança de dizer assim, eu vou acabar com a minha própria vida, o inimigo se coloca de pé. É agora que ele vai acabar com a sua própria vida. É agora. Mas ele diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, Pai, eu pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Não sou digno. Por que, irmãos, que ele diz isso? No coração dele ele fala, eu trouxe desprezo, eu coloquei em vergonha o nome da família, eu acabei com aquilo que meu pai construiu aos anos, irmãos. Então eu vou chegar lá e vou dizer, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. E ele vai, irmãos, ele sai pelo caminho de volta para casa. E no caminho o inimigo vai colocando no coração dele, não volta não, rapaz. Volta, fica assim do jeito que está, se mata, acaba com a sua vida. E ele vai, não, eu tenho que chegar até meu pai. Eu tenho que chegar, ele vai. Ele chega diante do pai, irmãos, o pai vê-o de longe. Quando o pai vê ele de longe, irmãos, ele pensa, agora meu pai vai chamar os trabalhadores e vai me colocar para correr. Mas ele vê o seu pai saindo. Seu pai entra na sua casa. Enquanto ele vai pensando, meu pai não vai querer me receber, mas mesmo assim eu vou. Meu pai pode até me desprezar, eu fiz por merecer isso, eu fiz por merecer o desprezo, mas eu vou. Enquanto ele vai, irmãos, o pai está lá pegando os chinelos, o pai está pegando uma roupa nova, o pai está pegando uma aliança, o pai está dizendo aos trabalhadores, olha, começa a trabalhar, começa a fazer alguma coisa, porque coisa boa vai vir aí. Ele chega diante do pai e fala as mesmas palavras, Pai, eu pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores.
O pai, irmãos, para com isso. Vem aqui. Quando ele chega diante do seu pai, o pai dá um abraço. O pai dá um abraço. O pai diz no seu ouvido: filho, eu esperei tanto por esse dia. O pai diz ao filho: filho, eu nunca desisti de você. O pai diz ao filho: filho, eu te amo. Mas pai, eu fiz tudo isso, para mim não importa. Mas pai, eu joguei o nome da família, para mim não importa. O importante é ter você comigo, meu filho. O importante é ter você de volta. Irmãos, o Eduardo, ele disse uma coisa poderosa em sua ministração. Ele diz assim: não importa o que você fez. Não importa, aleluia, para Deus nessa noite, não importa o que você falou, o que você fez, quais são suas atitudes, se você pecou na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado ou hoje, para Ele não importa. Para Ele o importante é que você está aqui ouvindo essa palavra, e se essa palavra provocar efeito no seu coração, se essa palavra, aleluia, fazer com que você reconheça os teus erros, reconheça as tuas falhas, para Deus já valeu a pena. Deus já pega seus pecados, lança tudo no mar do esquecimento, e nessa noite Ele te abraça. Nessa noite Ele diz para você: eu não desisti de você. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas chegam, o filho mais velho chega e fala: pai, espera aí, eu estou aqui tanto tempo e nunca o Senhor fez nada por mim, agora chega esse teu filho que gastou tudo. Irmãos, as pessoas, aleluia, que vivem anos dentro da casa do Senhor, elas não vão entender, irmãos, porque você saiu e voltou. Ei, mas se elas te julgarem dizendo que você não é mais digno, se elas te julgarem dizendo que você está de fachada aqui dentro, ei, presta atenção numa coisa: Deus do céu diz para você assim: você é muito importante para mim, e eu aposto em você, e sei que você vai vencer, sei que você vai dar frutos. Deus quer que nós demos frutos na obra dele, para a glória do seu nome. Deus, Ele te recebe nessa noite. O filho é recebido com festa, com alegria, irmãos, e a graça, a paz volta para aquele lugar. Talvez durante a caminhada você foi ver o que está lá no mundo. Durante a sua caminhada, o mundo te seduziu, te apresentou coisas boas, mas nessa noite eu apresento coisa melhor ainda para você: a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Nessa noite eu apresento a paz que o Senhor Jesus Cristo dá ao mundo, irmãos. Não é uma paz que o mundo dá, é uma paz diferente, é uma paz que você vai chegar na sua casa e vai ter prazer em viver, vai ter prazer de estar na casa do Senhor. É esta a paz que eu ofereço para você nessa noite, a paz de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Faça uma experiência, saia daqui com a presença de Cristo dentro do seu coração e vai para sua casa. Eu lhe garanto uma coisa, afirmo isto em nome de Jesus: as coisas vão melhorar para você. O que hoje não dá certo, o que hoje parece ser uma luta muito grande na sua vida, Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua história. As pessoas que olham para você e te desprezam por aquilo que você tem, por aquilo que você é, elas vão ter que olhar com outro olhar e dizer: verdadeiramente Deus existe. A prova disso é o que Ele transformou na sua vida. Falo isso com toda a coragem, com toda a certeza. Cristo Jesus é o melhor que nós podemos ter dentro das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O filho voltou. Faça esse
essa aliança com Deus. Volte também, volte ao primeiro amor, ao tempo da graça. E você vai ver que Deus irá te abençoar muito, em nome de Jesus. Deus abençoe.